Olá, como vocês estão? Um pouquinho atrasada, mas estamos aqui. Bom, o que falar sobre sonhos? No YouTube tá cheio de assuntos correlacionados, na internet, você viu, tem as músicas, né? Que eu sempre coloco pra gente descontrair. Mas o que são sonhos? Eu percebo que hoje em dia, quando a gente fala em sonho, até mesmo eu, assim, sabe? Eu tiro por mim. Quando eu falo em sonho, ele acaba se misturando com metas. Metas a serem atingidas, entendeu? Claro que, dependendo do sonho, ele tem uma estratégia para acontecer. Por exemplo, você quer conquistar uma profissão, você quer conquistar um nome, ser renomado, ter sucesso numa profissão. Então, assim, existem realmente passos a serem conquistados. A parte de marketing, que hoje em dia a gente está até aqui nisso, né? Que antigamente não tinha, era só jornal e televisão, rádio, enfim. Agora, hoje em dia, a gente pode estar até mais em contato com o profissional. Acho isso interessantíssimo. Na minha época não tinha isso. Então, assim, é claro, existem métodos, né? Aquele passo a passo para você atingir seus objetivos. Mas, dentro disso daí, o que realmente é sonho? Para certas pessoas, sonho é uma coisa muito simples. Sonho de ter uma roupa melhor, ou de ter aquele sapato, principalmente mulher, né? Vamos dizer assim. De ter aquele sapato, de ter aquela bolsa. Vamos pensar maior? De ter um carro, de ter uma casa, de ter certas regalias na sociedade, de ter conforto, de ter segurança, de ter autossegurança. Aí nós partimos para uma outra situação dos sonhos. Não só aqueles que são confundidos com metas, mas que também precisa ter metas, precisa ter método. Mas aqueles sonhos que muitas vezes não são os nossos sonhos. Muitas vezes nós sonhamos o sonho dos outros. Existem duas situações de sonhar o sonho do outro, na minha percepção. É aquela situação em que a gente é pequenininho e a gente está naquela fase pré-escolar ou algo assim. E aí a gente, na verdade, nem tem noção de vida, de nada. Tudo que estão colocando pra gente nessa fase até os 7 anos, do 0 até 7 anos, o nosso inconsciente ele vai absorvendo, sabe? Ele não tem discernimento, ele não tem os filtros. Então é nesse momento que muitas vezes a mãe, o pai, o tio, sei lá quem, começa a colocar os sonhos deles na criança. Gente, eu não estou criticando, não estou entrando no mérito do certo e do errado, até porque, como eu sempre falo, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que é adequado. Então, o que acontece? A criança vai absorvendo. Às vezes aquele pai que não serviu o exército por algum motivo, aí ele começa a colocar na criança. Só tô dando exemplos para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá? Então aquele pai que não foi no exército, tá frustrado e vai lá e coloca. Aquela família que o pai é médico, o avô era médico, aí não, fulaninho vai ser médico também. E assim por diante, tá? Se eu fosse ficar colocando os exemplos aqui, a gente ia ficar até amanhã. Então, aí é aquele momento em que a criança começa a absorver os sonhos do outro. Como ele não tem discernimento, não tem filtro emocional, vamos dizer assim, ele absorve aquilo como sendo verdade dele.
como se fosse uma verdade para ele. Que na verdade, que o que a gente sempre fala que são a tal das crenças, os sabotadores. O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que a gente acredita. E nessa fase a gente acredita em muita coisa. Até que depois as coisas vão sendo desmistificadas, vão sendo esclarecidas pelo nosso psique, pelo nosso consciente, que vai se desenvolvendo. E aí, a gente toma aquilo como verdade. Muitas vezes você cresce tendo o sonho de ser um X profissional, de ser aquele médico, de ser aquele... Não sei, né? Não vou entrar nisso. E às vezes você até vai lá, faz a faculdade, ou estuda, ou encaminha para aquilo que foi colocado na sua cabeça. Quando chega um determinado tempo que você olha para trás, você percebe que aquilo não era o seu sonho. Não era o seu sonho. Era o sonho de alguém. Não era o seu sonho. E aí? E aí? Aí vem as frustrações, vem a depressão, vem a opressão, vem a ansiedade. Por quê? Você está vivendo um sonho que não é seu. Nunca foi. Tá, esse é um aspecto do sonho. Dos sonhos. E existe aquele sonho, que é o segundo aspecto do sonho do outro, que é aquela coisinha meio mesclada com a inveja branca. Gente, eu tô brincando, pra descontrair, tá? É aquela coisa assim, a grama verde do vizinho é mais verde que a minha. Vocês já ouviram esse ditado, esse dizer popular? Então, muitas vezes, a gente sonha o sonho do outro, que é o vizinho. É o vizinho, é o colega de trabalho, é aquela melhor amiga, que de repente até é melhor amiga, e você muitas vezes está tão desprovido dos próprios sonhos, que você escuta, tô falando você é uma forma figurada, tá, gente? Pra nós, você, qualquer um, né? Tô exemplificando situações. Aí, de repente, você vai lá e escuta a fulaninha falar: ai, mas eu queria tanto viajar pra Disney. Ai, eu queria tanto comprar não sei o quê. Ai, o meu sonho é fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim. Muitas vezes a gente tá tão seco por dentro, sabe? Tão vazio de perspectivas de vida, que você começa a absorver. Você começa a escutar aquela pessoa falar que quer aquilo, que aquilo é bom, que papapá, que ai, que delícia, e começa a entrar aquilo na sua cabecinha, porque tudo que a gente escuta, vê, come, apalpa, são os 5 sentidos, vai lá pro nosso inconsciente. E o inconsciente aceita, e quem vai discernir muitas vezes é o consciente. E como a gente normalmente vive no piloto automático, nem pensa no que faz, no que pensa, no que, né? Aquilo vai absorvendo. Então, o que acontece? Muitas pessoas vivem, só um pouquinho, vivem a vida do outro. Começa a sonhar o sonho do outro. Gente, não é consciente. A pessoa não fala assim: ai, agora eu vou viver o sonho da Maria, agora eu vou viver o sonho da Joaquina, do João. Não é consciente, tá, gente? É inconsciente. É algo que a pessoa não pensa. Ela tá no piloto automático do seu dia a dia, e aquilo vai encurtindo dentro dela, e aí ela começa a pensar: puxa, é mesmo, essa coisa aí é legal, né? Bem que eu podia ter pra mim. Enfim. Então existem esses 2 aspectos do sonho do outro. Outro aspecto que eu vejo, questão de sonho, são os nossos sonhos. É aquele sonho que brotou daqui, da nossa capacidade, do nosso interior, da nossa essência, daquilo que a gente tem afinidade. E que muitas vezes esse sonho, ele é tolhido, ele não é incentivado. Porque, como eu falei, na maioria das vezes, os adultos, até em relação à criança, pré-adolescente, ele coloca o sonho dele, inconscientemente também, não faz por maldade. E então, assim, de uma certa forma ele induz, mas mesmo que
que a criança sobreviva a isso, ou que de repente até não tenha tanto na família dela, que a família dela dê um pouquinho mais de liberdade para ela sonhar, ainda assim, nem sempre aquele sonho que ela tem apoio. Aí ela sonha que quer, sei lá, mãe, eu quero ser artista, eu quero ser cantora, eu quero ser dançarina, eu quero ser atriz, tá? Exemplos. Aí de repente é uma família tradicional, uma família rígida, ou que é uma família que também não tá nem aí, e de repente fala assim, cara, o que você vai fazer? Você vai ser artista? E desde quando ser artista dá dinheiro? Só se você for artista renomado lá da Globo. E quem diz que você vai conseguir chegar lá? Ou eu quero ser... Hoje, apesar que hoje em dia ser jogador de futebol, a familiar até apoia mais, né? Mas vamos supor que na época não era tanto. Quem vai viver disso? E daí, muitas vezes, os seus sonhos morrem. Ficam pelo meio do caminho mesmo. E aí, o que acontece? A vida que você vive é de frustração. É pura frustração. E essa frustração gera insatisfação. Tá interligado, né? Frustração, insatisfação. E você de repente, no seu dia a dia, não abençoa o que tem. Não agradece o que tem. Porque você, muitas vezes, está num emaranhado de frustrações, num emaranhado de dor, porque a frustração gera dor, o descontentamento gera dor. Como eu falei, gera depressão mesmo, opressão, gera ansiedade, gera tudo isso. E aí o que acontece? Você não abençoa o que você tem. Você nem percebe, muitas vezes, as coisas maravilhosas que você tem na sua vida. Ou as pessoas também maravilhosas que estão na sua vida. Não tem percepção. Porque você perdeu a percepção do bom, do gostoso, do prazeroso. Porque antes de ter isso, ter aquilo, né, que são as conquistas, até mesmo profissionais, que seja, antes mesmo de você ser, vamos supor, no meu caso, um coach de emagrecimento consciente, renomado, que tem muitos, né, profissionais maravilhosos que conquistaram isso, ótimo, nossa, a gente se inspira nisso, são exemplos de que realmente isso pode acontecer, que a gente pode realmente, sabe, ter sucesso e viver disso, enfim, e produzir muito. Só que, aonde eu quero chegar? Antes de ter, porque o fato de você começar a conquistar as coisas, você começa a ter, né? Ter. As pessoas sempre se concentram nisso. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, ou então eu quero fazer isso, né? Fazer. Só que antes de tudo isso, existe o ser, que é aonde a gente não perdeu, não tem a percepção do ser. Até porque nós estamos no mundo do ter. Ter sucesso, ter isso, ter aquilo, ter o melhor, cada vez melhor, e nunca tá bom, e sempre quer mais, enfim, né? A era do descontentamento nós estamos hoje em dia também. Nunca tá bom. Isso é bom também, nunca tá bom. Isso é bom também, a gente ter essa força, essa vontade de querer mais. Não tô dizendo que é de todo ruim, né? Para uns é bom, para outros não é. Mas o ser, a gente esquece do ser. Antes de eu ter, vamos supor, tô falando de mim, né? Antes de ter sucesso, de ter meu nome reconhecido, eu tenho que ser coach. E qual que é o princípio básico do coach? É ajudar as pessoas. É ajudar. É ter conhecimento também, né? Vamos lá pelo ter conhecimento. Mas basicamente é ser coach. E ter essa essência de ajudar o outro. Amar o outro. Amar
Porque o outro, muitas vezes, tem a dor que um dia você teve. Isso eu digo em tudo. Em tudo. Ser mãe, ser aqueles vários papéis. Vamos tirar do social, mas ser você. Quem é você? Muitas vezes as pessoas não param para pensar quem eu sou, do que eu realmente gosto. Qual sonho eu quero ser antes de ter? Qual sonho eu quero ter? Eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, mas o que eu preciso ser antes de ter tudo isso? Porque o ser é autossustentável. Você não vê aquela situação de muitas pessoas que perdem tudo, pessoas milionárias, bilionárias, perdem tudo. E vão lá, numa volta por cima e conseguem tudo de novo? Eu particularmente falo, uau! Cara, isso é o máximo! Porque ele não tinha milhões. Ele não tinha aqueles bilhões. Ele não tinha, né? Ele é bilionário. Ele é milionário. Então pode tirar dele 10 vezes que for, ele vai lá e consegue de novo, porque tá nele, tá na essência dele ser isso. Assim como existe ao contrário. Existem pessoas que ganham na loteria milhões e perde tudo. Depois de 6 meses o cara não tem nada, ele tá no zero como antes. Então não tá na essência do ser. Ele não teve preparo para ter aquilo. Antes de ter, tem que ser. E aí cada um vai buscar o seu ser, o seu sentido de ser na vida. Ai, Simone, que conversa, o que tem a ver isso com emagrecimento? Gente, tudo. Tudo. Porque nesse caminho da vida, em que você sonha o sonho dos outros, em que você quer muitas vezes o que o outro colocou dentro de você, o que de repente o do vizinho é melhor, no decorrer do que, no fato de você não ser, muitas vezes, não perceber o tanto que você pode ser grato e não é grato, e não estou dizendo isso de uma forma pejorativa para julgar, porque aqui é isento de julgamento, é muitas vezes porque você se deixa a vida me levar e muitas vezes não se percebe. E aí muitas vezes as pessoas só vão dar valor depois que perde, aquela velha história. Muitas vezes você está preocupado com bilhões de contas. Gente, não é porque não é para estar preocupado com conta ou porque não é para pagar a conta, não é isso. Mas muitas vezes você fica tão ligado porque tem que pagar isso, porque tem que fazer isso, porque tem que ir não sei na onde, porque tem que realizar não sei o que. Você perde a essência do ser. Boa noite, Jonice. Oi, Eduardo, também não dei boa noite. Que bom ver você aqui. Muito bom. Gratidão. Então você fica muitas vezes ali preso em ter, em fazer, em realizar, que você perde a essência do ser. Não pode perder a essência do ser. E é aí que a gente vai pra comida. Porque você fica sem sentido, a vida perde o sentido. Porque não existe o ser, existe só a busca do ter, realizar. Não, porque você tem que... Que bom, Janice! É um prazer imenso. Seja muito bem-vinda sempre. Como eu falo, sem vocês não tem graça. Então, o que eu tava falando? Então, perde o sentido da vida. Você fica tão preso em querer ter, em querer realizar, e muitas vezes nem que você quer, você é cobrado disso. Porque você tem que dar conta, porque você tem que ser boa mãe, porque você tem que ser uma boa de casa, porque você tem que ter isso, realizar aquilo. E você perde a essência do ser. Eu mesma me policio, porque muitas vezes eu me sinto cobrada, e às vezes nem é pelo outro, tá, gente? Às vezes é por nós mesmos. A gente se sente tão cobrado de si próprio, a gente se cobra tanto de ser bom nisso, de ser bom naquilo, de dar conta, que
que eu às vezes olho pro meu filho e eu penso assim, gente, será que eu tô sendo mesmo uma boa mãe? Será que eu estou sendo... Será que ele me sente mãe? Não é só aquela que educa, que leva, que pega, que paga, que... Não, será que ele me sente mãe? Me sente amiga dele? Será que ele sente a minha essência? Será que ele sente o meu amor? O meu amor por ele? Então assim, é só um exemplo. Então muitas vezes no seu serviço, muitas vezes no seu dia a dia, é o ser. E esse ser que fica ali, às vezes, omitido, oprimido, a gente mascara com a comida. Porque quando a gente não consegue colocar o nosso ser para realizar, o ser antes de ter e realizar, é para isso que nós somos para realizar. Existe uma frustração que essa frustração, como essa frustração causa desprazer, qual é o melhor prazer? É a comida. Qual o prazer mais fácil, que está mais à mão, ainda que a mídia põe, né? Lá, come isso, come aquilo, come cheeseburger, come doce, come não sei o quê. E aí tem outro fator, a comida é viciante, o açúcar é viciante, a química das comidas de hoje em dia, tudo vicia. Você come uma vez, aí quer duas, quer três, quer quatro, porque o cérebro já vicia com aquela dopamina. São neurotransmissores, eu esqueci o nome, mas até eu estava vendo uma palestra hoje, ele fala que são opiantes, que vem do ópio. Ele libera opioides no nosso cérebro com o açúcar. Então você fica doidão, imagina o ópio. A gente fica doidão literalmente, doidão de prazer de comer. Porque tá aí a indústria alimentícia para nos fazer ficar viciados mesmo e dependentes disso. Aí o que a gente fica dependendo, às vezes com certeza não é nem o físico, é o químico do cérebro. Você tá frustrado porque você não vive uma vida que você quer, você tá frustrado porque você não tá realizando os sonhos que às vezes se perderam no meio do caminho. E pra onde você vai? Pra comida. Muitas vezes são as más escolhas, as escolhas feitas no momento errado. Um companheiro, uma companheira errada. Gente, um companheiro, uma companheira errada? Não é para comer? É uma pessoa que você não consegue se conectar, ou que às vezes não pensa o que você pensa, e daí é o assunto até para outra live, né? Questão de relacionamento. Então, assim, busquem a essência de vocês. Ai, Simone, esse papo de... mas é esse papo. Não tem outro papo. É você. Nós somos os mais importantes da cadeia de importância, vamos dizer assim, né? Não é cadeia alimentar, mas da cadeia de importância na nossa vida. Quando Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame a si mesmo, ame o próximo, isso, ame o próximo como a si mesmo. Agora, aquela velha história, como que você vai amar o outro se você não se ama? Não tem como. Como que você quer que o outro também te ame se você não se ama? Se você não se percebe, né? Se percebe. Quem é você? O que você quer? Esses tempos atrás, eu até falei aqui já numa outra live, eu conversando com uma amiga minha, que a gente até perdeu contato em função de muitas coisas, a gente conversando pelo WhatsApp, e ela passando por problemas, sabe? Eu cheguei pra ela e falei assim, fulana, não vou falar o nome dela, claro. Fulana, para e pensa. O que é que você gosta de fazer na vida? O que é que te dá prazer? Ela virou pra mim e falou, não sei. Eu não sei mais o que me dá prazer. Porque vive tanto na opressão mental, tanto dela, que já na verdade já até é dela, né? Nem é dos outros, de que tem que isso, tem que aquilo, precisa dar conta, tem que ser boa mãe, tem que ser boa profissional, tem que ser isso. Gente, não é que a gente não precise ser isso, ser aquilo, mas que nem eu tô falando, a gente tem que
ser com prazer, ser uma boa filha por prazer de dar amor para sua mãe e para o seu pai. Ah, Simone, você não sabe o pai e a mãe que eu tenho. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Eu passei por um processo de perdão que às vezes eu tenho até que resgatar. Graças a Deus eu já melhorei muito. Alô para Ivaiporã, Paraná. Oh! Oi pra vocês então, Ivaiporã, Paraná. Oi, ó. Beijo no coração. Gratidão por vocês estarem aqui. Sempre muito bem-vindos. Então a gente fica tão naquela opressão de ter, que você perde realmente aquela situação, como eu estava falando, né, do perdão. Tem que perdoar. A velha história do perdão é isso. É o ser, é o perdão, é a gratidão. A gente não vai sair disso enquanto a gente não conseguir passar por isso. Porque existem na próxima live eu até vou falar sobre isso. Existe uma cadeia, uma pirâmide de necessidades que elas são supridas, e aí a gente vai subindo de degrau diante das necessidades supridas. Então existe a necessidade básica, aí vai. Eu posso até falar disso na próxima live, sobre as nossas necessidades. Maslow, se eu não me engano é Maslow, que ele classificou as necessidades do ser humano, que enquanto ele não alcançar uma determinada necessidade, ele não sobe, ele não evolui, não expande, vamos dizer assim, a consciência. Então, a minha mensagem de hoje, concluindo, né, eu me perdi de horário, não quero ser longa, quais são os seus sonhos? Voltem no tempo. Nós temos a capacidade de visualizar, isso é maravilhoso. Nós temos a capacidade de imaginar, nós temos a capacidade mental infinita. Depois também eu vou fazer uma live falando sobre isso, falando sobre a energia mental, a energia do coração, que é a energia do sentimento, que é muito maior do que o pensamento. Então, deem um tempinho para vocês, coloque uma música relaxante, fecha o quarto, uma hora que você estiver sozinho, entra dentro do seu ser, se conecte com você mesmo, que às vezes a gente vive tão em função dos outros e da vida e da sociedade, a gente vive tanto o nosso papel de marido, de esposa, de filho, de profissional, de irmã, enfim, a gente às vezes vive tanto em função de papéis que a gente esquece de verdade. Eu lembro na época que eu vivia louca, a minha profissão acadêmica é de enfermeira, então eu lembro que quando eu fazia não sei quantos plantões de 12 horas, mais 40 horas semanais, quem era Simone? Eu realmente, acho que naquela época eu não sabia mais quem era eu. E o que eu queria, o que era bom pra mim. O que é bom pra você, o que vai ser bom pra você, você pode ter certeza que vai ser para o outro. Aquela história do avião, coloque primeiro a máscara em você, pra daí você colocar em quem tá do seu lado. Então você só vai conseguir ser melhor como mãe, como filha, como profissional, como esposa, como esposo, se você for melhor para você mesmo. A gente não dá o que não tem. Então, veja o que você precisa e se dê. Todo dia de manhã pergunta: o que é que eu posso fazer hoje para mim? Para mim. Para que eu tenha um dia melhor, para que eu me sinta mais feliz, para que eu tenha mais paz, para que eu... Enfim, aí você vê as suas necessidades, porque eu não sei quais são as suas necessidades. Ok? Vamos fazer esse combinado? Todo dia de manhã você vai acordar e pensar no que é que você pode fazer para que o seu dia seja melhor? Vamos? Eu falo por mim também, que muitas vezes a gente levanta meio na loucura. Pra mim também.
para que eu também me pergunte todo dia o que é que eu posso fazer para que a Simone tenha um dia melhor. Às vezes é até amar mesmo o outro. Faz parte. Não é verdade? Aquele tudo que a gente manda, volta. É a lei do retorno. E concluindo em relação ao emagrecimento, à obesidade, tudo isso é o que vem antes da obesidade. Muitas vezes, quando você não está conectado consigo, faz com que você procure a comida para suprir o que você mesmo deixou de dar ou deixou de ser para você mesmo. Ok? Muitas vezes não. Eu digo que não é culpa sua. Não é. Não se sinta muitas vezes culpado. Ai, porque eu sou compulsivo, porque... Não se sinta culpado. Graças a Deus a neurociência evoluiu, graças a Deus existem estudos, hoje a gente sabe o que vicia, por que vicia, o que a gente tem que fazer. Tudo bem que precisa de ajuda, muitas vezes precisa de ajuda profissional para alcançar esse equilíbrio, mas não se sinta culpado, porque normalmente a comida é o caminho mais fácil. É o caminho que um dia o seu cérebro percebeu que te daria um conforto. Ah, comer me dá aquele prazer gostoso, aí eu consigo trabalhar, aí eu consigo viver naquele relacionamento que não tá legal, aí eu consigo dirigir nesse trânsito louco. Puxa, então vou lá e vou comer de novo, porque se eu comer, eu vou conseguir enfrentar a vida. Ok? Marcelo Moura, muito obrigada por estar aqui, é um prazer imenso ter todos vocês, de coração, tá? Gente, ó, um beijo gostoso, espero realmente que tenha acrescentado na vida de vocês alguma coisa, de algum valor, né, uma informação, como diz o Marcelo, né, alguma informação de valor, e que vocês possam nessa sexta-feira, muito mais do que estar com as pessoas que você ama, é estar com você mesmo, que é a primeira pessoa, claro que, né, sem tirar aquela questão de Deus acima de tudo, aliás, o Deus que você acredita, né, o seu Deus, o universo, não tô entrando no mérito de religião, aquele ser superior, se é que você acredita. Então, assim, claro que em primeiro lugar aquele ser superior que a gente ama, que a gente reverencia, no sentido não de filho, né, não reverencia o poder dele, reverencia a luz dele, que na verdade também está dentro da gente, porque Deus está dentro da gente, não está fora, está dentro. Então, tirando, né, o fato dessa essência divina, que também está dentro de nós, realmente nós somos os primeiros, tá bom? Antes de mais nada. E não é egoísmo, tá bom? Muitas vezes a gente foi criado tão tolhido, tão massacrado em algumas coisas, que aí as pessoas falam assim, ai, que egoísta, ai. Aí até eu falo pra vocês, só pra terminar, uma crença que nós temos, que foi descoberto, uma crença em relação, um dito popular que tem a ver com crença para quem não consegue emagrecer. Vale a pena falar aqui, mais um minutinho. Sabe aquela crença de que magro é magro porque é ruim? Você já ouviu isso? Eu ouvi muito isso no decorrer da minha vida. Ai, fulano é magro porque é magro de ruim. Gente, magro de ruim? O que é magro de ruim? O que ruindade tem a ver com ser magro? Então, se você cresce, pensa, olha como que funcionam os sabotadores. As crenças. Se você cresce, tá? Ouvindo isso, que magro é magro porque é ruim, você vai querer ser magro? Pensa. Não, né? Porque dentro de você, no seu inconsciente, tá lá que magro é magro porque é magro de ruim. Viu como que funciona? Mais ou menos por aí. Gente, ó, beijo pra vocês, senão eu fico até amanhã falando.
Fique com Deus, um prazer imenso. Até sexta-feira que vem. Tenham um bom final de semana. E se amem, se curtem muito, porque vocês merecem todo o amor do mundo, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, Joanice. Tchau, João. Tchau, Marcelo. Fica com Deus vocês.